Olá, turma. Então, vamos dar continuidade à nossa aula sobre pronomes relativos, né? Eu vou passar aquele vídeo que na videoconferência acabou não finalizando, tá? Então, vamos lá. Presta atenção que esse vídeo é um vídeo da própria coleção, né? Do livro de vocês. E ele, assim, tá bem explicadinho, tá bem fácil de compreender a matéria, tá certo? Então, vamos lá, rapidinho. Ele não demora não, tá? Vou aumentar aqui, vou dar o play, hein? Presta atenção, tá? O pronome relativo liga orações por meio da substituição do termo antecedente, estabelecendo uma relação entre a oração que introduz e a oração em que está o termo substituído. O antecedente do pronome relativo é geralmente um substantivo ou um pronome substantivo. O pronome que é utilizado em substituição a pessoas, objetos e animais. O pronome o qual e suas variações também fazem referência a pessoas, objetos e animais. O pronome quem, por sua vez, substitui apenas pessoas. Usamos o pronome relativo onde em substituição a lugar ou sua variação aonde quando o verbo exige a preposição a. Em geral, o pronome onde pode ser substituído pela expressão em que. Mas o contrário nem sempre é possível. A expressão em que só pode ser substituída por onde se indicar um lugar. Caso indique uma situação, a única forma aceita é em que. Já o pronome cujo estabelece uma relação de posse entre dois termos. O antecedente é sempre o ser possuidor e o consequente é sempre o ser possuído. O pronome cujo, suas variações, não devem ser seguidos nem de ativos, nem de pronomes possessivos. Os pronomes relativos podem vir antecedidos de preposição se a regência verbal assim o exigir. Viu aí? Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, tranquilo, né? Aí, como eu falei, na página, vamos ver aqui, 26, 27, tá com seu livro aí? O livro 5, tá? Você tem atividades relacionadas a pronomes relativos, na 28 também, tá? E você vai fazer essas páginas e vai me enviar. Eu vou deixar tudo lá na atividade, tá certo? Na plataforma, tá? A gente hoje falou na aula sobre reportagem, né? Que é o gênero textual que também nós vamos trabalhar nesse período, tá? Então deixa eu recapitular aqui com vocês. Vou sair daqui para não atrapalhar, tá? Então vamos lá. Rapidinho aqui eu tinha colocado, né, os exemplos, ó. Vi um homem estranho, ponto. Repara que aqui é um período. O homem estranho saía da livraria. Peraí, não tá aparecendo, né? Peraí, gente. Tá aqui, rapidinho. Peraí, só um pouquinho. Agora sim. Foi. Vamos lá. Vi um homem estranho, sair da livraria. Aí eu perguntei como é que nós poderíamos escrever, unindo, né, essas duas orações aí, sem repetir a palavra homem estranho. E aí nós colocamos, nós falamos que poderia ficar um homem estranho saía da livraria ou
Vi um homem estranho que saía da livraria. Ou seja, esse que aqui substitui o homem. E nós falamos também que o que é um pronome relativo que ele aparece aí na frase justamente para substituir essa palavra, evitando a repetição, a redundância, as mesmas ideias, né? Então, olha só, ele sempre se refere a um termo anterior. Então, querendo ou não, fica fácil de você identificar. Por quê? Porque você identificou um pronome relativo, você tem que pensar. Ele se refere a alguma palavra que já está aqui, alguma palavra anterior. Então, você volta à leitura para identificar essa palavra. Ou você faz a pergunta, como o caso aqui, ó. Vi um homem estranho que saía da livraria. Quem é que saía da livraria? Pega a partir do que e faz a pergunta. Quem é que saía da livraria? Um homem estranho. Então, ele substitui esse homem estranho, tá? Aí eu coloquei outros exemplos aqui, né? Ó, vi a mulher que comprou o diamante. Então, que aqui é um pronome relativo que se refere à mulher, tá? Comprei o presente que você queria. Que é um pronome relativo que se refere ao presente, tá certo? Coloquei mais, né? Porque como é uma matéria nova, a gente vai precisar estar revisando, vendo muitos exercícios. Então, olha aqui, você cantou uma música, a música é linda, então eu vou unir essas duas orações. A música que você cantou é linda, então esse que aí substitui, evita, né, que a gente fique repetindo a palavra música, tá? Olha o outro exemplo. Você estava usando um vestido, gostei do vestido. Então, unindo também as duas orações, sem deixar que haja aí a repetição, vai ficar dessa forma. Gostei do vestido que você estava usando, tá? Embaixo, ganhei um celular do meu pai, o celular está com defeito. Para evitar a palavra celular ser repetida, ganhei um celular que está com defeito. Repara que o que substitui, né, o que seria a outra palavra repetida aí, o celular, tá? Então, aqui estão os pronomes relativos. Eles são variáveis e invariáveis. O que são variáveis, gente? Quando eu falo alguma coisa variável, o que você entende? Qual o significado? Variáveis. É alguma coisa que varia, que muda, né? Que há alteração. Então, quando eu digo o qual, é sinal que tem o masculino, tem o feminino, tem o singular, tem o plural. Isso é variação, tá? Quando eu digo que são invariáveis, é porque eles não mudam, não sofrem nenhuma variação. Então, que é que, entendeu? Tanto para feminino como para masculino. Não tem masculino ou feminino de que, acabou, não tem variação, não tem mudança, tá? Mesma coisa para o quem, mesma coisa para onde, ok? Não confunda com onde. Ah, mas tem aonde? Sim, mas o uso é diferenciado, tá? O pronome relativo aqui é onde, se refere a lugar fixo, ok? Quando a gente usa o aonde, significa que você está se referindo a um lugar que você está indo ou que você vai. Ele traz a denotação, então, de movimento, de deslocamento, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Aqui eu tenho os variáveis, tá vendo a tabelinha? O que eu te aconselho? Escreve, coloca isso no seu caderno, tá? Se estivéssemos em sala de aula, vocês estariam copiando a matéria, correto? Então, é a mesma coisa, gente. Isso aqui é matéria de prova, de avaliação. Então, a gente não aprende só ouvindo ou vendo. A gente precisa praticar, escrever, ler, ter o contato, né? Então, escreva, coloca aí, matéria de hoje, dia 27 de agosto, pronomes relativos. Aí faz o seu quadrinho, variáveis, quais são eles? Variáveis, quais são? Beleza? Monta isso aí bonitinho que vai te favorecer. Até para você estudar, para lembrar para a prova, né? Então, vamos lá. Caminhadas curtas são benéficas para a memória. O que é isso? Isso aqui é uma reportagem, né? Lembra que eu falei lá na videoconferência? Aí eu apresentei um trecho dessa reportagem, porque ela se trata desse tema. Ó. Caminhadas curtas são benéficas para a memória. Aponta um estudo. Então, houve um estudo realizado lá nos Estados Unidos, ok? E virou, então, essa reportagem aí, tá? Nessa reportagem, nós vimos que aparecem alguns pronomes relativos, por exemplo, cuja,
o que, né? Acho que é o que aparece aqui. Deixa eu lembrar. Os quais, tá vendo? E aí eu fui vendo com vocês a que palavra, né, eles se referem. Então, por exemplo, o cuja se refere à descoberta, né? Então, ó, a descoberta cuja realização aconteceu. O que foi que aconteceu? Uma descoberta. Então, esse cuja substitui a palavra descoberta, tá? Então, olha lá, ele é um pronome relativo variável e nesse texto ele se refere à palavra descoberta, ok? O pronome cujo e suas formas flexionadas, além de relativo, ele também estabelece sentido de posse. Lembra que eu falei? Ele indica que essa descoberta pertence a alguém. Quem fez essa descoberta, né? Então, uma instituição, uma escola, uma universidade lá dos Estados Unidos, ok? E ele é equivalente a do qual, de que, de quem, tá? Interessante que, assim, olhando esses pronomes soltos, a gente observa que eles não têm um sentido, né? Por quê? Justamente o sentido deles, o objetivo deles é aparecer num texto realizando uma substituição. Aí ele funciona, aí ele tem sentido. Porque quando eu leio o texto e percebo que, ó, aqui deveria ser a palavra tal, mas para não repetir, ele usou o pronome relativo. Deixa o texto mais enxuto, mais conciso, né? Mais organizado. E vocês estão se preparando para trabalhar com textos dissertativos, né? Textos dissertativos precisam desses conectivos. Esses conectivos, por exemplo, o pronome relativo é um, tá? Aqui, ó, os quais variam pela idade. O que é que varia pela idade? Fatores relevantes. Então, nós temos aqui os quais substituindo fatores relevantes no texto, tá certo? Bom, gente, deixa eu voltar aqui. Então é isso, eu vou deixar lá na plataforma, tá? Terminei de gravar essa aula agora. E ao longo do dia você volta lá no fórum, na plataforma, que vai ter atividade já para você ir treinando aí, tá certo? Fica com Deus, um beijinho, se cuida, tchau, tchau, até a próxima aula.